Nós vamos continuar aquela mensagem sobre Eliseu, sobre aquele homem que viveu grandes conquistas, grandes experiências com Deus. Eliseu viveu grandes experiências com Deus. Um homem que deixou um legado sobrenatural. Tanto é que ele consta aqui na palavra de Deus. Um homem que viveu, mesmo tendo passado aí 2.800 anos da vinda do Senhor, verdadeiramente, o legado desse homem continua vivo em nome do Senhor Jesus. Foi usado na cura de Naamã, foi usado para profetizar ali a multiplicação no azeite da viúva, foi usado para aquela sunamita, aquela mulher de Sunem, dar a luz a um filho. Quando ela é engravida, quando o moleque cresce, o moleque morre, ele foi usado para ressuscitar. Amém, gente? Esse homem foi um homem muito usado por Deus, um homem que, quando o morto caiu na sua cova, o morto ressuscitou, para você ter uma ideia. Então, um homem que viveu grandes experiências com Deus. Nós começamos a falar sobre ele semana passada, amém, gente? E eu gostaria de continuar um pouquinho mais essa semana em nome de Jesus, e certamente Deus há de falar algo no nosso coração, amém? Semana passada nós vimos que ele era um homem que honrava a sua família. Ele era um homem que honrava a sua família. Ao ser chamado pelo profeta Elias, antes de aceitar o chamado, de seguir o chamado, ele pediu para se despedir do pai e da mãe. Deixe-me beijar meu pai e minha mãe. Era alguém que se preocupava com a família. E eu falei semana passada que nós devemos seguir o caráter de um homem como o Eliseu, pessoal. Nós devemos seguir o caráter desse homem. E eu vejo que ele era um homem que honrava a sua família. Nós temos que honrar a nossa família. Quantos familiares do Senhor e da Senhora, se morrerem hoje, não estão indo para o inferno? Estão descendo. Meu irmão, a morte não é o fim de tudo não, pessoal. É o fim terreno. Mas depois da morte há uma contagem que será o quê? Quem está vivo, por favor, me ajude e diga amém. Diga eterna. Amém. Não há uma contagem eterna, cara. Quando morre, só está apenas começando a sua contagem eterna, que não vai acabar nunca, ou no céu ou no inferno. Então nós precisamos, como Eliseu, honrar a nossa família. Ele era um homem que honrou a família. Eu enxergo isso dentro dessa mensagem, porque antes dele seguir o chamado dele, ele beijou o pai e a mãe. Isso é coisa muito séria. Amém, gente? Ele falou, não posso seguir um ministério sem antes falar com o papai e com a mamãe. Honra. Dê honra ao seu pai, dê honra à sua mãe, dê honra à sua família. Sua família está se perdendo, você não faz nada. A família está se perdendo, você está assistindo programa de comédia na televisão. Alguma coisa está errada com essa cristandade moderna. Ah, pastor, está vendo como o senhor é muito duro? Por isso que ninguém gosta, mas esse é o evangelho. Esse é a porta estreita. Este é o caminho apertado. A porta não é larga não, cara. Se você está acostumado com outro tipo de evangelho, não é um evangelho bíblico. O evangelho bíblico é a porta estreita, o caminho apertado, meu irmão. Nós temos que verdadeiramente nos conscientizar disso. Diga amém, gente. Amém? Segunda coisa que nós vimos semana passada, além dele honrar a sua família, nós vimos que homem de Deus de verdade, ele não é ocioso. Quando Eliseu foi chamado, ele estava fazendo o quê? Lavrando a terra com 12 juntas de bois. Estava trabalhando. Então, homem de Deus tem que ser trabalhador, principalmente no mundo espiritual. Principalmente no mundo espiritual. Trabalhe no mundo espiritual, como orando, se consagrando, jejuando, buscando, lendo a Bíblia, sendo um santo de Deus. Agora, você acha que vai dar certo você continuar na igreja? Andando no pecado? Seja sincero. Você acha que o denominador final vai dar vitória? Não vai, querido. Não podemos nos enganar. Nós temos que trabalhar no mundo espiritual. Deus, me perdoe, falei isso ano passado, vou repetir aqui. Deus não trabalha com vagabundo, não. Que não ora, que não se consagra, que não busca, que não obedece a palavra, que não quer nada com Deus. Deus não trabalha com esse tipo de pessoa, ao menos que ela venha até Ele para se arrepender. Aí Deus começa a trabalhar com esse tipo de pessoa. Amém, gente? Isso, então nós vimos semana passada que Deus
Ele não trabalha com ocioso. E o caráter do Eliseu, ele era um homem trabalhador. Quando Eliseu foi chamado, estava um agricultor, um verdadeiro pecuarista. Terceiro lugar, nós vimos semana passada que ele estava decidido a honrar o chamado. Por que o senhor fala isso, pastor? Você lembra quando nós falamos aqui que ele era um agricultor, tinha gado, tinha a lavoura dele, e ele, quando foi chamado por Deus, ele vai se despedir do pai e da mãe. Quando ele volta para o trabalho dele, ele manda quebrar as carroças, olha só, manda matar os bois e fazer um grande churrasco. Todo mundo comeu. O que era o recado que ele estava falando? Não há volta. Para essa vida eu não volto mais. Para esse tipo de vida eu não quero mais. Não há volta. Quebrei as carroças, matei os bois, para mostrar que agora eu estou seguindo uma outra vida. Eu vou seguir o meu chamado. Estou decidido a honrar o meu chamado. Para essa vida aqui de pecuarista e lavrador, eu não volto mais. Quando eu quebro a carroça, quando eu mato os bois, eu estou mostrando para vocês que eu não vou voltar mais. E é triste ver pessoas voltando para o pecado depois de serem chamados por Deus. Voltando para uma vida dissoluta, para uma vida errada. E está cheio de gente assim dentro da igreja. Está cheio de gente assim fazendo obra de Deus. Está cheio de gente assim até no altar. Não estou falando aqui em Campo Grande. Estou falando de um modo geral. Amém, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando de um modo geral. Mas está cheio de gente assim. Voltando para trás, voltando para o pecado, voltando para as coisas do mundo. No seu dia a dia, dá uma de crente aqui na igreja, e no seu dia a dia, mente, rouba, pecado, prostitui. Meu Deus do céu. O Eliseu estava decidido. Então eu vejo no caráter dele um homem que honrava a família, um homem trabalhador, um homem que honrava decidido a honrar o seu chamado. Amém, gente? E vimos semana passada também, estou resumindo aqui rapidamente, que quando o Eliseu foi chamado pelo profeta Elias, o Elias andava na frente, o Eliseu andava com uma jarra de água atrás. Mas o que ele fazia? Quando o profeta Elias queria lavar as mãos, ele jogava o quê? A água nas mãos do profeta. O que eu aprendo com isso? Puxa, o cara era um empresário, um agricultor, um pecuarista, ele vende tudo para carregar água, para jogar na mão do profeta. Humildade. Esse era o caráter desse homem. Ele era um homem humilde. E o que eu aprendo aqui, pastor Guilherme? Eu aprendo que nós devemos ser humildes. De reconhecer, não estamos orando como convém. Não estamos nos consagrando como convém. Não estamos obedecendo a palavra como convém. Pastor, é verdade, eu não oro, eu não obedeço. Estou aqui na igreja, mas vivo no pecado. Tem que ser assim, você tem que ser humilde. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita o soberbo. Tem que ser humilde e falar, peraí, deixa eu fazer uma autoanálise. Como é que está a minha vida? Estou orando pouco, hein? Estou mentindo para fechar um negócio, né? Que negócio é esse? Então tem que ser humilde para reconhecer. Humilde para dizer que sem ele você não é nada. Então nós vimos semana passada essas primeiras 4 características do caráter do Eliseu. Porque não foi por acaso que ele teve grande experiência com Deus. Foi por acaso, gente? Eu não acredito nisso. Então nós vamos ver hoje mais 2 ou 3, se Deus permitir. 2 Reis, capítulo 2. Vou fazer uma leitura aqui, você vai entender o que eu quero dizer. 2º livro dos Reis, capítulo 2. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias um redemoinho do céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Marca aí, Gilgal, amém? E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então ele estava em Gilgal, Deus falou para Eliseu, o Elias falou para Eliseu, filho, eu vou até Betel, você vai ficar aqui. Não precisa me seguir mais. Fica aqui. Amém? Fica aqui. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para... O Elias queria ir sozinho para Betel.
Mas Eliseu falou: não vou te deixar nem que a vaca tussa. Eu vou atrás do Senhor. Não vou te deixar. Tá bom. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? Ele disse: também bem eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te. Aqui aonde, pessoal? Em Betel, não é isso? Porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém Eliseu lhe disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Diga glória a Deus. Assim vieram Então saíram de Gilgal. O Eliseu falou: fica aqui. Ele falou: não vou te deixar não, eu vou com o senhor até Betel. Chegou em Betel e falou: agora você vai ficar aqui, filho. Ele falou: não, eu vou com o senhor até Jericó. Eita. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse-lhe: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou Então, de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, Jericó para onde agora? Só que agora você não vai comigo, agora você vai ficar aqui. O Elias falou para Eliseu. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. O que eu aprendo com o caráter de Eliseu? Quem foi chamado por Deus aqui, diga amém. Ele foi chamado pelo Elias, sim ou não? Foi. O Elias não chamou ele para fazer. Não abro mão de andar com você, com o Senhor. O Eliseu não abriu mão de andar com Elias. Tem muita gente aqui abrindo mão de andar com Jesus. Quando eu falo assim, pessoal, não estou acusando ninguém, estou falando em tese, amém, gente? Pelo amor de Deus, não. Eu tenho até medo de falar as coisas que parece que a gente ofende. A palavra não é para ofender, a palavra é para salvar. Ele não abriu mão de andar com Elias. Tem muita gente abrindo mão de andar com quem? De andar com Jesus, trocando um caminhar com Jesus pelas vantagens, pelos lucros ilícitos. Como é que pode um homem de Deus ir atrás de lucros ilícitos, de vantagens ilícitas? Mas tem muita gente trocando Jesus por isso. Tem muita gente trocando Jesus pelo dinheiro, pelos prazeres desse mundo. Tem muita gente trocando Jesus pelo maldito câncer do pecado. O Eliseu, eu não abro mão de andar com Elias, não. E é triste ver uma igreja que tem tudo para ir para o céu, que é a igreja de Cristo, chamada por Ele, abrindo mão de andar com Ele. É triste. Aceitando coisas contrárias ao Evangelho. São coisas que a gente fica observando assim e fala: mas meu Deus do céu, onde vai parar a igreja de Jesus? Diga: eu sou a igreja de Jesus. E aonde nós vamos parar desse jeito? O Eliseu falou: não vou abrir mão de andar com o Senhor. De Gilgal eu vou até o Senhor Betel. Chegou em Betel, eu vou até Jericó. Chegou em Jericó, eu vou até o Jordão. Será que nós vamos até o fim com Jesus? Porque ali foi o fim para Elias. Será que nós vamos caminhar até o fim? Ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Será que a igreja moderna está preocupada com a coroa da vida? Isso me deixa pensativo. Será que nós, a igreja moderna, porque nós somos a igreja contemporânea, moderna, será que nós estamos preocupados com a coroa da vida realmente? Será que estamos preocupados? Esses dias, deixa eu falar em parábolas aqui, porque a gente fala esses dias, você vai falar, foi ontem, né? Uma oportunidade, estava atendendo uma pessoa, a pessoa falou: pastor, essa pessoa mente. E você vai perguntando, a pessoa vai mentindo, gosta da mentira, cara. E mente aqui, puxa, a pessoa
Está abrindo mão de andar com Jesus para sustentar uma mentira? Mas como é que é isso, cara? A gente fica vendo assim e fala, meu Deus, por que isso não volta logo, não acaba com tudo isso logo? Porque cansa a beleza da gente. Fica imaginando Deus, se a gente que é ser humano, imagina Deus que suporta de tudo e de todos. Não é não? Puxa, eu chamei esse homem, chamei essa mulher, mas não querem andar comigo. Querem andar de qualquer maneira, querem andar nos seus belos prazeres, na sua maneira. Parece que o evangelho tem que se adaptar à vida da pessoa, não a pessoa se adaptar ao evangelho. Agora mudou. O evangelho tem que se adaptar ao meu estilo de vida. Que papo furado é esse? Preguiçoso, vagabundo, pecador. E o evangelho tem que se adaptar a esse tipo de gente? Nós que temos que nos adaptar ao evangelho, pessoal, pelo amor de Deus. A volta de Jesus está muito próxima. O findar está muito próximo, mais próximo do que você pensa. E tem muita gente que nesse final de caminhada está deixando de andar com Jesus. Quem está entendendo? Diga amém. O Eliseu não abriu mão de andar com Jesus. Ele não abriu mão de andar com Todo-Poderoso. Isso não é uma brincadeira, pessoal. Tem pessoas que estão deixando. Pessoa que vem na igreja uma vez por mês, só no domingo de ceia. Mas que igreja é essa? Que evangelho é esse? Meu Deus, isso me deixa boquiaberto, Eduardo. Isso me deixa muito preocupado. É turista? Meu Deus do céu. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E tem gente abrindo mão de andar com Jesus. Quinta característica do caráter, eu entendo assim, do meu querido amigo Eliseu. Ele não abriu mão de andar com Elias. Então eu não devo abrir mão de andar com Jesus em hipótese alguma. E tem gente abrindo mão. Trocando, repito, um caminhar santo por um caminhar mundano. Jovens que não querem seguir a palavra. Segue professor de universidade. Segue influência digital, mas não quer andar na palavra. O fim dessa geração vai ser trágico, igreja. E se eu como pai, você como pai, a senhora como mãe, minha esposa como mãe, não orientar as crianças, não vai dar certo. Esses dias minha filha pega não sei quem já assistiu, quem tem criança aqui, neto, filho, já viu um desenho chamado Caiu? Quem já viu esse desenho? Um carequinha. Não deixe seu filho assistir isso não. Minha filha está proibida, está ali, minha filha ali. Está proibido. Caiu, como é que chama? É isso mesmo, né? Está proibida. Não dá. Não sei nem se eu posso falar aqui, porque agora é tudo processo. A gente não pode falar absolutamente. Mas eu digo para você, não deixe. Não permita. Mas não, pastor. Você vai abrir mão de andar com Jesus para aceitar isso? Você vai abrir mão? Eu sou preso, mas não aceito isso. Não aceito. Eu não vou abrir mão de andar com Jesus. Mas tem muita gente que vai abrir mão. A hora que o cinto apertar, a hora que o cinto dá uma apertadinha, ai, está doendo, solta um pouquinho, solta uns 3 gominhos do cinto, vai soltar. Tem muita gente abrindo mão de Jesus, já aceitando coisas que outrora verdadeiramente não aceitava e que é contrária à palavra de Deus. E aonde vamos parar dessa maneira? Vamos ficar calados? Vamos abrir mão de andar com Jesus? Mas não pode pregar assim não, pastor Guilherme. São tempos modernos. A Bíblia é moderna, é o livro mais moderno que tem. Tanto é que tudo que está acontecendo no mundo está constando aqui, ó. Mas não pode pregar assim, que isso afasta o povo. O povo quer ouvir de Deus vai dar vitória. Aí erga a mãozinha para ficar bonitinho. Deus vai dar vitória. O povo quer ouvir isso, pastor. É ou não é, igreja? Mas alguma coisa está errada com o evangelho. Para onde o evangelho está pendendo? Para onde o evangelho está verdadeiramente se dobrando? Para ser o evangelho coaching? No motivacional? Já deixou de ser o evangelho do arrependimento? 2 Reis capítulo 5. Tem hora que eu sinto que eu estou dando murro em ponta de faca, mas eu vou continuar dando. Amém, gente?
Que dói, cara. Ver um povo que não tem interesse nenhum pela palavra, que não é o seu caso. Diga amém, gente. Você está aqui. Sexta característica do caráter de Eliseu. Vamos ver? Sexta. O Eliseu é usado por Deus na cura do general do exército, o rei da Síria, do Naamã. Naamã ficou tão grato com ele. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou com ele, insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. O que eu aprendo aqui? Um verdadeiro homem de Deus. O que eu aprendo com essa atitude do caráter de Eliseu? A pessoa que teve um encontro com Deus, ela entende que tudo que acontecer é para a glória de Deus. É duro ver vaidade no meio da igreja. Não estou falando que tem aqui não, mas se tiver, tem que cair por terra. Se eu orar e o paralítico levantar, a glória é minha? É de Deus. Deus não trabalha com soberbos, Deus trabalha com gente humilde. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de quem? De Deus. Se eu achar que eu sou alguma coisa no ministério, eu estou roubando a glória de Deus. Homem de Deus entende que tudo que faz não pode ter interesse pessoal, é para a glória de Deus. Não pode querer o aplauso humano. Esse pastor é demais, esse pastor... Tem gente que auto se promove. Na internet está cheio de pastores que se autopromove. Eu sou isso, porque através da minha vida acontece, não. Tudo é pela misericórdia, da minha vida pelo menos é assim. Tudo é pela misericórdia de Deus, não faço nada. Não tenho condições de fazer nada, é tudo Deus que faz. Agora tem os super-heróis. Super-heróis são demais. Conheço pastores super-heróis. Estica o braço, sai voando aqui, cara. É igual o Superman, né? Assim, né? Sai voando. Ele se acha o máximo. Não sei se você já viu na internet algum pastor que se acha o máximo. Roubando a glória de Deus. Não roube a glória de Deus. Se Deus te usar para fazer uma grande oferta, não queira o aplauso dos homens, dos pastores, das pessoas que estão ao seu redor. Tudo tem que ser para a glória. Se você devolver um grande dízimo, não cante de galo. Não, tudo é para a glória de Deus. Se amanhã você passou a ganhar 100 mil por mês, diga amém. Devolvendo 10 mil, que bem isso aí. É para a glória, não é? Tudo é Deus que está permitindo que aconteça na sua vida. Porque se ele fizer assim, acaba tudo, meu irmão. Não tem para ninguém. Então, tudo que acontece é para a glória de Deus. Se essa igreja amanhã aqui crescer, for para um salão maior, ter 10 mil pessoas, continua sendo um nada. É para a glória de Deus. Porque tudo, estou de passagem. Tudo tem que ser para a glória de Deus. E eu aprendo isso no caráter desse homem. Ele se recusou a aceitar alguma coisa, porque ele falou, não, o que eu fiz foi para a glória de Deus. Eu não tenho interesse nenhum pessoal. É isso que ele estava falando. É para a glória de Deus. E por fim, 2 Reis, capítulo de número 2. Deixa eu anotar aqui, que eu esqueci de anotar aqui. 2 Reis, capítulo 2. Deixa eu anotar aqui. Versos 11 em diante. 2 Reis, capítulo 2, verso 11 em diante. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E, presta atenção nisso aqui. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Grifa aí. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a
capa de Elias que lhe caía e voltou-se para a borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse, vamos prestar atenção nessa frase aqui, onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e para a outra banda. E Eliseu passou. Isso aqui tem coisa importantíssima aqui para nós, pessoal. Eu enxergo dessa maneira. Está lá os dois andando junto, conversando. Daqui a pouco vem um redemoinho, carros de fogo, e separa o Elias de quem? E o Eliseu fica ali embaixo, vendo Elias indo para onde? Para o céu, numa carruagem de fogo. Que cena maravilhosa deve ter sido, né? Pare para pensar. Mas o que eu quero dizer para você? O que eu aprendo aqui? O Eliseu perdeu quem? Perdeu Elias, o seu Senhor, não foi? Aquele que o chamou. Perdeu ou não perdeu, pessoal? Ele foi embora, foi levado para o céu, para uma carruagem de fogo. O Eliseu perdeu o Elias, mas não o Deus de Elias. Preste atenção, vou repetir. O Eliseu perdeu o Elias, mas não o Deus de Elias. Por que ele diz, onde está o Deus de Elias? Pega a capa que era do Elias, bate no Jordão e o que acontece? As águas se separam, ele passa seco pelo Jordão. O que eu quero dizer para você? Ele perdeu o Elias, mas não perdeu o Deus de Elias, porque o Deus de Elias agora mesmo responde orações. A hora que ele clamou, a hora que ele bateu com a capa, na mesma hora o Jordão se abriu. Você pode ter perdido, meu irmão. Nessa caminhada a gente perde muita coisa. Muitas vezes perdemos a alegria, muitas vezes perdemos a paz, muitas vezes perdemos um ente querido, muitas vezes perdemos saúde, perdemos dinheiro. Perdemos ou não perdemos, gente? Tem muita gente, quem sabe você está vivendo perdas, quem sabe você perdeu o emprego. Essa semana não está boa para você. Quem sabe você recebeu um diagnóstico médico, perdeu a saúde, perdeu um dinheiro que não esperava perder, um investimento, abriu um negócio e não deu certo. Quem sabe você perdeu o dinheiro. Quem sabe você perdeu aparentemente o seu casamento. O marido falou, estou indo embora. A esposa falou, não quero mais. Quem sabe você perdeu a liberdade. E estamos perdendo a liberdade de pouquinho em pouquinho. Ninguém está percebendo nada não, né? Pouquinho em pouquinho. E o povo está falando, amém. Não estamos percebendo, né? Nada, está tudo normal no reino, né? E está perdendo, devagarzinho, devagarzinho. Quando você vê, não vai dar tempo de falar. Quando você quiser reagir, não vai dar tempo. Escuta o profeta. Bom, perdas fazem parte da nossa vida. Fazem ou não fazem? Sim ou não, gente? Eliseu perdeu Elias, mas ele não perdeu o Deus de Elias. Onde está o Deus de Elias? Ele clama, bate aquela capa nas águas, as águas se abrem. Meu irmão, você pode ter perdido qualquer coisa, mas você não perdeu o Deus de Elias. O Deus de Elias ainda está abrindo portas se você orar, se você crer. Ele está abrindo portas onde não tem. Está abrindo porta de cura, porta de salvação, porta de libertação, porta de prosperidade. Mas você precisa clamar. O Eliseu clamou, onde está o Deus de Elias? Pá, bate a capa. E o Jordão o quê? Se abre. Ali começa o ministério daquele grande homem. Hoje pode estar começando uma grande virada na sua vida. Se você entender que você pode ter perdido qualquer coisa, mas não perdeu o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Eliseu. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Repito, você pode ter perdido aparentemente qualquer coisa, emprego, dinheiro, empresa, liberdade, casamento, mas se você clamar, Deus abre portas onde não tem, para você recuperar tudo que foi perdido em nome de Jesus. O que eu aprendo aqui? Eliseu era um homem de fé. Um homem que entendeu que apesar da perda do seu mestre, Elias, havia alguém muito maior do que Elias, que era Deus.
E por isso ele clama: onde está o Deus de Elias? Eu quero esse Deus da minha vida. Que você possa hoje entender, meu irmão, que qualquer que tenha sido a perda, se você clamar ao Deus de Elias, Deus vai abrir portas aonde não tem. Que você possa seguir, falar: puxa, eu quero me espelhar no caráter desse homem. Não vou abrir mão de andar com Jesus, porque eu vi na mensagem que ele não abriu mão de andar com Elias. Espera aí, eu vou ver que esse homem, tudo que ele fez, tudo que ele fazia era para a glória de Deus. Não tinha interesse pessoal nenhum. Vou fazer tudo para a glória de Deus. Eu aprendi também que ele pode ter perdido Elias, mas não perdeu o Deus de Elias. Você pode ter perdido qualquer coisa. Você pode estar triste por uma perda, seja qual for, financeira, saúde, família, um ente querido, um amigo, um emprego, seja lá o que for, uma empresa que fechou. Você não perdeu o Deus de Elias. Se você tiver forças para clamar, se você tiver forças para bater o pé, como ele bateu naquelas águas, Deus vai abrir portas para você onde não tem. Então que você possa andar nessa fé, que você não desista apesar das perdas. Ele não desistiu. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Levante a sua mãozinha para o céu e diga: Pai, muito obrigado por essa simples palavra. Diga: meu Deus, eu quero imitar o caráter deste grande homem, do profeta Eliseu, que viveu grandíssimas e maravilhosas experiências com o Senhor. Diga: meu Deus, eu também quero viver tais experiências. Por isso, meu Deus, eu não vou abrir mão de andar com o Senhor. Por isso, meu Deus, tudo que eu fizer será para a tua glória, sem interesse algum meu. Diga: meu Deus, eu estou decidido a clamar e dizer: onde está o Deus de Elias? Porque, meu Deus, apesar das perdas, eu não vou desistir de clamar, de alçar a minha voz ao Deus de Elias, ao Deus da Bíblia, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao meu Jesus querido. Diga: Pai, muito obrigado, porque eu creio que hoje mesmo o Senhor está abrindo portas onde não tem. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Obrigado, Jesus. Apesar da minha limitação, essa era a mensagem que Deus queria trazer para você hoje. Amém, gente?